Ontem eu já falei sobre a pesquisa da Quaest, tá? Mas saíram algumas informações novas sobre essa pesquisa muito interessantes. Não é informação que você possa cravar se é boa ou é ruim, mas pela circunstância aparenta ser coisa boa para o Flávio Bolsonaro. Eu vou explicar para vocês aqui os dois pontos. Aqui tem na contrafatos o fato de que a popularidade do Flávio se consolidou, tá? Ele está dizendo aqui que cresceu, não. Na verdade, se consolidou. Eu vou explicar a diferença. E também essa thread do Leonardo Dias aqui, muito interessante essa thread dele. O link vai estar na descrição aqui do vídeo, se você quiser ler toda a thread dele. Mas ele coloca algumas coisas muito interessantes aqui, principalmente o seguinte: o questionário ele tem que ser registrado no TSE, né? Então a gente sabe qual foi o questionário que foi aplicado nessa pesquisa da Quaest. E algumas perguntas que foram feitas no questionário não estão no relatório final. Por que essas perguntas não estão no relatório final? E são perguntas que podem ser coisas positivas para o Flávio Bolsonaro. Por exemplo, uma dessas perguntas é: a direita deveria trocar o Flávio Bolsonaro por outro candidato? E a resposta que as pessoas deram a essa pergunta simplesmente não apareceu no resultado final da pesquisa, né? Vamos entender esse caso aqui, porque tem outra coisa também. Segundo ele mostra aqui, o resultado é empate técnico no segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Ah, Peter, mas foi 44-38 o resultado ali e a distância é 2 pontos percentuais para mais ou para menos, então o Lula estaria fora da margem de erro. Ele mostra aqui que esse é o resultado que a Quaest colocou 2 pontos percentuais. Se você usar a melhor técnica de estatística, deveria ter 3,7 pontos para mais ou para menos, e 3,7 pontos para mais ou para menos dá empate técnico entre o Flávio e o Lula no segundo turno. Com o Lula numericamente à frente, é verdade, né? Mas a indicação é que realmente a coisa ainda está muito aberta ainda, e o pessoal do Lula está querendo vender como se não, já está visto que o Flávio perdeu, derreteu o Flávio, né? Eles deram o tiro, a bala de prata que a esquerda tinha contra o Flávio, eles dispararam, e não fez tanta diferença assim. O pessoal que está tentando vender a história de que acabou para o Flávio, e não é assim, tá? Então, muito interessante essa thread aqui do Leonardo Dias. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Sindicato dos Membros bloqueados pelo Peter, Somebody Love e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o diretor da Quaest revela na Globo News que a popularidade de Flávio Bolsonaro cresceu mesmo após áudios com o Vorcaro, tá? Então, ou seja, o que ele está colocando aqui é que o número de pessoas que considera, que tem certeza que vai votar no Flávio Bolsonaro cresceu depois desse caso do Vorcaro e Bom, é o caso do Vorcaro, o caso do PCC e do Comando Vermelho e o caso das possíveis tarifas americanas devido às punições, devido às ações do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, né? Então, o que ele coloca aqui é isso, que essa decisão, as pessoas que dizem que vão votar no Flávio, com certeza que não vão voltar atrás, do que já está decidido o voto, esse número cresceu e não diminuiu da última pesquisa para essa, tá? Aqui, ó, com base no levantamento realizado pelo próprio Instituto, o Felipe Nunes, que é o diretor lá da Quaest, apresentou dados que evidenciam um crescimento na popularidade do pré-candidato Flávio Bolsonaro após a repercussão dos áudios com o banqueiro e também da questão lá do Comando Vermelho, do PCC serem decretados como terroristas, e também a possível punição ao Brasil com tarifas caso o Brasil não resolva nada com relação ao Alexandre de Moraes e ao Dias Toffoli, né? Um dos indicadores exibidos no programa foi a resposta à pergunta: sua escolha para presidente da República nas eleições de 2026 é definitiva? E os números revelaram que entre eleitores de Flávio Bolsonaro a convicção da escolha saltou de 60% para 70%. Entre o Lula não mudou, continua a mesma coisa no Lula. Mas entre o Flávio a convicção subiu, né? O apoio entre bolsonaristas chegou a 92%. Então é muito interessante esse aspecto aqui, tá? Mas mais interessante são as coisas que levanta aqui o Leonardo Dias nessa thread dele aqui no Twitter, tá? Então ele fala aqui, primeira coisa, que ele elogia a Quaest, diz que a pesquisa da Quaest é muito boa, que faz um trabalho... Aqui, ó, a Quaest fez o melhor trabalho de campo do ciclo, e vou dizer isso com todas as letras, porque escolheram casas e foi na casa da pessoa e entrevistou a pessoa.
Eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu reconheço que esse é o procedimento que é o mais adequado, mas a questão toda nesse caso é que é um questionário que leva vários minutos e muita gente simplesmente não tem tempo de responder esse questionário. Então esse questionário acaba sendo respondido pelas pessoas que têm tempo. E as pessoas que têm tempo, tipicamente são pessoas que não trabalham, que não fazem nada e votam no PT, né? Então é por isso que vem por isso que os relatórios da Quaest acabam sendo tendo uma maior tendência em direção à esquerda, né? Mas enfim, agora o ponto principal aqui, as perguntas mais explosivas do questionário. Se Bolsonaro deveria trocar Flávio e o que acontece se Trump apoiar, foram feitas, registradas, pagas, mas nunca publicadas. Então, ou seja, esse é um ponto interessante, né? Ele começa aqui dizendo que, elogiando a Quaest, dizendo que foi muito bacana, muito bem feito, não sei o que lá, e mostra os resultados aqui, que não adianta a gente falar de novo, né, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, né, mas fala aqui basicamente que a pesquisa mediu, antes de qualquer interpretação minha, um primeiro turno estimulado, com lista de nomes e não sei o que lá, e coisa e tal. Agora, quando na pergunta espontânea, que era a pergunta 8 do questionário, quando o entrevistador cala a boca e o eleitor responde sem ver lista nenhuma, Lula tem 23% das intenções de voto e Flávio tem 17%. E 56% não sabem em quem votar na pesquisa espontânea, tá? É aquela pesquisa em que o entrevistador não fala nenhum nome, ele não mostra uma lista de candidatos. A estimulada, quando ele mostra uma lista de candidatos, fala, desses candidatos aqui, em quem você votaria? Essa é outra. Antes disso, ele pergunta, em quem que você vai votar para presidente sem dar nome de ninguém, né? E aqui, ó, é essa pergunta que aparece aqui na página 19 do relatório, né? Repara que é a 8ª pergunta que é feita segundo o questionário da Quaest, mas apareceu aqui só na parte 19 aqui. E olha só o que ela mostra, né? O Lula subiu de 22% para 23%. Basicamente não mudou nada. Agora, o Flávio Bolsonaro subiu de 14% para 17%. Ou seja, na pesquisa, o que vem na cabeça das pessoas, o número de pessoas que já pensam no Flávio Bolsonaro cresceu, não diminuiu. Isso é uma coisa impressionante, tá? Além disso, tem em conta que 56% das pessoas falaram que não sabem ainda em quem vão votar. E aí você pode falar assim, mas depois quando faz a estimulada, quando mostra os nomes, a situação muda, né? A maior parte das pessoas escolhe um nome ali, coisa e tal. Mas isso, no mínimo, indica que essa segunda escolha, essa pesquisa estimulada, ela não é firme. As pessoas ainda não têm certeza em quem vão votar. Ou seja, isso daqui é uma segunda maneira de você interpretar isso que foi dito aqui. O pessoal está mais firme apoiando o Flávio Bolsonaro agora do que estava antes, tá? Isso já é um ponto importante, né? A fotografia é legítima, o campo foi bem feito, os números são esses. Minha briga não é com a foto, é com a moldura, com a legenda, e principalmente com as partes da foto que cortaram antes de mostrar para você, né? E aí então ele fala aqui, mas olha só, a outra coisa que ele fala aqui muito importante, né? A Quaest divulga que a margem de erro é de 2 pontos percentuais. E aqui começa a parte técnica do esquema. Eu peço 30 segundos para explicar, e eu confesso para vocês que eu fiz probabilidade estatística na faculdade, fiz probabilidade estatística no mestrado também, que é bem mais avançado e coisa e tal, mas eu nunca fiz pesquisa de verdade, então não vou entender o que ele está falando aqui, eu vou assumir que é verdade, tá? Margem de 2,2% para 2.004 pessoas vale para um desenho específico. Amostragem aleatória simples, aquele sorteio de loteria em que cada um dos 156 milhões de eleitores tem chance igual de cair na amostra. Ninguém faz pesquisa assim desde que o telefone fixo morreu, porque custaria uma fortuna visitar um eleitor em Tabatinga e outro no Chuí, né? Ou seja, o que ele está dizendo é que esses dois pontos de pesquisa de margem de erro seria verdadeiro para essa pesquisa se fosse realmente aleatório, mas não é isso. O que a Quaest fez e declarou ao TSE, ela sorteou 120 municípios no Brasil e depois sorteou dentro de cada um desses 120 municípios setores censitários, porque veja, um município é grande, né? Você visitar duas pessoas no mesmo município é difícil. Então sorteou um bairro, aí fez pesquisa em alguns bairros de 120 municípios no Brasil, tá? E aplicou cotas de sexo, idade, escolaridade, não sei o que lá no final. Cada uma dessas etapas cobra um pedágio na variância. O nome técnico estreito do desenho, DEF, e amostras por conglomerado como essa operam tipicamente entre 1,5 e 2,0. Com DEF de 1,5, a margem real vai para 2,7%.
com DF real vai a 3,1% por candidato. Então, ou seja, a Quaest sabe disso muito melhor do que eu. Quem domina o setor de censitário sabe calcular o DEF de olhos fechados. Escolheu não publicar o DEF e divulgar que a margem de erro era de mais ou menos 2 pontos percentuais, sabendo que o desenho não sustenta 2 pontos percentuais. Não é estatística, é marketing com aparência de matemática, né? E aí que é o problema, porque lembra que na resposta do segundo turno aqui, ó, a diferença entre o Lula e o Flávio Bolsonaro está aqui, ó, o Lula com 44% de votos, o Flávio Bolsonaro com 38% de votos. Se você considera um DEF aqui de 3,1%, isso dá uma margem de erro de 6 pontos percentuais no total, porque é 3% para mais ou para menos. O que significa que isso daqui é empate técnico na prática, tá? E a Quaest optou por não falar isso. As manchetes não seriam tão bacanas. Lula está na frente em relação a Flávio Bolsonaro Lula está numericamente à frente dentro da margem de erro com Flávio Bolsonaro nesse local, né? Então, ou seja, o que ele está colocando aqui é que, na verdade, isso aqui é marketing, não é propaganda. A margem correta seria até 12 pontos percentuais. Então, ou seja, variação de 6 pontos percentuais equivale ao dobro da margem individual, uma regra conservadora em qualquer curso de amostragem. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que o resultado deveria ser encarado como empate técnico com a vantagem numérica do Lula realmente, né? Um detalhe que não me sai da cabeça, os 3 grandes institutos fazem a mesma coisa, todos divulgam margem de sorteio simples para desenhos que não são sorteios simples, né? E é o cartel da margem mágica, todos sabem que estão errados, todos repetem, porque mais ou menos 2% vem de manchete, mais ou menos 3% vem de dúvida. Então é o que eles estão colocando aqui, que essa margem está errada do ponto de vista estatístico, né? Aí, então, ou seja, você somar essa questão de que no cenário de segundo turno há um empate técnico e no voto espontâneo a maior parte das pessoas ainda não se decidiu em quem vai votar, você chega à conclusão de que a eleição está, na verdade, aberta, que não teve nenhum impacto significativo. O que a esquerda esperava, que era matar a candidatura do Flávio Bolsonaro com essa liberação do Vorcaro, isso simplesmente não aconteceu. E lembra, uma outra coisa importante quando a gente fala numa posição em que as pessoas não pararam ainda para pensar em quem vão votar, é que tipicamente pessoas que aparecem muito na imprensa acabam tendo privilégio. O Lula, como é o presidente atual, acaba tendo vantagem nisso daí, né? Outra coisa que ele coloca aqui nessa história é o seguinte, olha só. Agora, eu li as 106 perguntas e você merece saber o que tem lá dentro. São 106 perguntas. Na casa do eleitor, com um almoço no fogo, roteiro, né, o cara fazendo as perguntas básicas de Q1 a Q7, são as perguntas de qual é o seu nome, você é homem ou mulher, idade, escolaridade, não sei o que lá, que é para poder balizar a pessoa dentro da população brasileira, né? O voto espontâneo é Q8. Conhecimento e rejeição em primeiro turno são Q9 a Q23. Q é de question, né, de pergunta em inglês. Por algum motivo o pessoal usa Q, né? A opção em segundo turno vem de Q24 a Q30. E aí começa o ônibus, o medo, a moderação, a aprovação do governo. Então repara que aquelas perguntas que estão no início do relatório sobre a aprovação do Lula e do governo, não sei o que lá, na verdade, no relatório já é lá pela metade do relatório, está lá na frente, né? Entre Q31 e Q53 é que entraram o Banco Master, Dark Horse, não sei o que lá. Q63 a Q106, Estados Unidos, Trump, facções, tarifas e PIX, bets, patriotismo, ideologia, isso só entrou no final do questionário, né? E aí tem um problema isso, tá? Porque muita gente para no meio do questionário, muita gente vira pro entrevistador e manda o entrevistador embora, porque tem mais o que fazer, caralho, né? Não só isso, como a pessoa começa a responder qualquer coisa para o entrevistador ir embora, né? Então, as primeiras perguntas que você faz, elas são as mais precisas. Depois de um certo tempo, o cara tá de saco cheio ali, 106 perguntas, que porra de interrogatório de polícia é esse, né? Aí teve aqui as perguntas, por exemplo, uma pergunta que chamou muita atenção, são as perguntas que foram feitas e que não apareceram no relatório final, tá? Aqui, ó, no questionário, na página 18, está lá, Q1. Bolsonaro deveria trocar o Flávio como candidato?
e essa resposta não saiu. Por que não saiu? Eu não sei, tá? Assim, em tese, pode não ter saído, até porque foram tão poucas pessoas que responderam essa pergunta que o pessoal meio que deixou para lá. Agora, eu suspeito que essa pergunta não saiu porque muita gente na isentosfera e muita gente na esquerda gostaria que a resposta a essa pergunta fosse sim, mas na verdade a resposta a essa pergunta, majoritariamente entre as pessoas que foram perguntadas, foi não. E isso fortalece o Flávio Bolsonaro, cai naquele problema que eu falo para vocês. Não importa, não fez mudança suficiente, vai continuar indo Flávio e Lula para o segundo turno, e no segundo turno vai ser um jogo de rejeição, o Lula vai perder, né? A pergunta 62 é quem deveria substituí-lo? Ou seja, a Michele Bolsonaro, né? Quem mais? O Zema, o Caiado, não sei quem, né? E esse pessoal certamente adoraria que fosse o Zema, ou o Caiado, ou o cara do MBL, não sei o que lá, mas na verdade a maior parte das pessoas falou que não deveria substituir, e se fosse substituir pela Michele Bolsonaro, o que na cabeça dessas pessoas não muda muita coisa, né? Então, mais uma vez, outra pergunta que eles optaram por não colocar no relatório final. Se você olhar o relatório final aqui, simplesmente não tem o resultado dessa pergunta, tá? Aí depois tem a pergunta aqui, ó, o que o senhor acha dos Estados Unidos e qual a imagem do Trump? Isso não apareceu aqui. A única pergunta com Trump aqui, ó, você já sabia do encontro entre Flávio Bolsonaro e Trump, que deu 50% aqui, né? Então repara que essas perguntas, quem é os Estados Unidos, o Trump, não sei o que lá. Olha só, tem uma outra coisa aqui, ó. O senhor acha dos Estados Unidos qual a sua imagem do Trump? Aqui 67 é, se o Trump declarar apoio ao Flávio Bolsonaro, isso muda o seu voto? E de novo, não está explicado aqui por que não apareceu essa notícia no relatório final, né? Ou seja, o pessoal, como ele explica aqui, o pessoal pagou por isso, a pesquisa foi feita, o resultado foi apresentado para o cliente, que é o Banco Genial, e no final das contas, esse banco optou por não publicar essa informação, né? Essas perguntas foram aplicadas, os 2.004 eleitores dentro de casa com gravação de áudio foram pagas pelo Banco Genial, foram registradas no TSE e não aparecem em lugar nenhum do PDF público, né? Então, ou seja, por que isso? Mais uma vez, eu acho porque se o Trump apoiar o Flávio Bolsonaro, a maior parte das pessoas acha que isso ajuda o Flávio Bolsonaro, não prejudica o Flávio Bolsonaro, como o Lula quer vender. O Lula quer vender que esse apoio do Trump para o Flávio está prejudicando ele, não sei o que lá. Aqui, ele coloca outra coisa aqui também com relação ao Banco Master, muito interessante, né? Referente a essa visão aqui, ó. As notícias sobre Flávio Vorcaro afetam sua intenção de voto em Flávio Bolsonaro? Aqui, ó, a maior parte, não, continua igual, já não votaria nele. Ou seja, quem está muito injuriado com essa questão do Vorcaro e do Flávio Bolsonaro já era o pessoal que não iria votar no Flávio de qualquer forma, né? O pessoal que vota no Flávio Bolsonaro está aqui, ó, continuaria igual, ainda votaria nele, 26%. E ainda tem uma turma aqui que colocou mais 6%, você pode somar mais 6 aqui, o pessoal que não, aumentou a vontade de votar nele, que é o pessoal que vota no Flávio Bolsonaro e viu que não tem nada de errado, então vou votar nele mesmo. Então, ou seja, a maior parte do pessoal que vota no Flávio Bolsonaro continuou votando. Agora, teve 12% que diz que diminuiu a vontade de votar nele, ou seja, que viu isso aqui como uma coisa ruim, pensa em não votar no Flávio Bolsonaro, né? Essa daqui é o único número relevante. Aí ele coloca aqui, ó, 12% dizem que diminui. E 50%, metade da amostra, respondem que não muda nada porque já não votariam nele de nenhuma maneira. Faça conta comigo. Dos 65% que diz que o Flávio errou com essa coisa do Vorcaro, a maioria esmagadora é de gente que já era contra o Flávio antes do caso existir. Então não é dano novo. É rejeição velha reembalada como notícia. O dano real marginal, ou seja, o que afetou o pessoal, é de 12%, e parte desse 12% ainda é resposta de momento dado ao entrevistador logo depois de um bloco inteiro descrevendo o escândalo em detalhe. Master machuca a imagem do Flávio? Machuca. Machuca o voto bem menos do que o noticiário precisa que machuque, né? Ou seja, fez muito pouca diferença no final das contas essa coisa, como eu já tinha falado para vocês. Então, muito interessante essa thread aqui. Tem mais coisa nessa thread, então eu recomendo que vocês deem uma lida nela, vale muito a pena. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.